Olá, seres! Convidamos vocês a colocar os 2 pés no chão, manter a coluna ereta, olhos e corações abertos, porque a experiência humana vai aterrissar. E no nosso primeiro episódio desse podcast, A Experiência Humana, nós queremos falar para vocês que o desafio é falar sobre o oculto, falar da espiritualidade na prática, num tempo em que a internet, e tanto se fala a moda das terapias, a espiritualidade, o autoconhecimento, mas como é isso depois, na prática, na hora que a gente sai da sessão, na hora que a gente termina de ler o livro, assistir um vídeo, como fazer tudo isso estar na prática do dia a dia, com a experiência de cada um sendo o que é nesta matéria, neste desafio. Eu estou Fernanda, tenho 43 anos terrenos nesta jornada e estou aqui com as minhas companheiras de podcast, a Julie e a Kelly, e a nossa convidada de hoje. Eu estou Juliana, também muito contente nesse movimento novo que se abre hoje, nesse primeiro episódio. Eu tenho 41 anos, sou filha, mãe, buscadora de mim mesma. Muito obrigada a todos. Olá, pessoas! Bem-vindos, então, ao nosso novo formato, Falando um pouquinho mais sobre espiritualidade, como levar isso no dia a dia. Eu estou Kelly, sou mãe, esposa, empresária, numeróloga e astróloga. E este podcast pôde estar no ar, além do convite da Conecta, e nós termos aceito esse desafio, porque nós temos apoiadores. Casas dos Condomínios em Veranópolis. Na verdade, nossos apoiadores, são 90% de Veranópolis. Quase 100, porque o postinho tem um aqui e um lá em Veranópolis. Então, Casas e Condomínios, Elevem Presentes, Sandy a Gabriela, Micropigmentação. O postinho, então, o Pôr do Sol, lá em Veranópolis, Perla América. O Gabi, dos Colchões. A Margusca, o Sana Sintético, a transportadora Vexpress, Essência da Pele e a loja de ração e produtos PET, que era a Dia. Muito obrigada pela confiança. Então, quando a gente pensou, nosso primeiro episódio, e agora, quem será? Quem nós vamos convidar? E aí, naquela chuva de ideias, a Kelly chegou com uma ideia. A gente precisava de alguém assim, uma diretora, alguém das escolas, assim, a Jane. Então, primeiro nome. O nosso primeiro podcast, A Experiência Humana, é com a Jane. Jane, bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, amigas. Eu estou muito contente em estar aqui. E devo dizer, assim, que quando a Fernanda entrou em contato comigo, eu disse que ela me mexeu muito quando ela falou que o podcast seria com o título Experiência Humana. Mexeu muito comigo porque eu fui buscar a minha experiência. Voltei novamente a Jane, que nasceu e como é que ela se constituiu. E já faz alguns dias que eu estou mexida com isso. Devo dizer para vocês. E até enquanto estávamos juntas, nos dirigindo para cá, eu disse, que para mim, eu aceitar este convite seria um momento onde eu também teria a oportunidade de, mais uma vez, honrar minhas raízes. Que lindo. E olha só, gurias, como só o nome, Jane, a experiência humana já traz para uma reflexão se realmente estamos humanos. Estamos humanos. Foi uma reflexão que é uma reflexão que eu me faço constantemente. Sempre que posso, eu entro no meu silêncio, de noite ou de manhã, não importa a hora do dia. E eu fico analisando e conversando comigo mesma. Mas esta semana que passou, devo dizer a vocês que eu conversei muito com o meu eu lá de dentro.
sabe? Com o meu Deusinho que habita lá, com aquela força que a gente tem lá dentro, dizemos, afinal, quem tu és? E é porque estamos também num movimento, e talvez tenha sido sempre assim, talvez não. Nós temos tantos rótulos, né, Jane? É verdade. Então, esses rótulos que vão se formando em cada formação acadêmica ou em cada curso que nós fizemos, os rótulos que vão chegando, mãe, esposa, professora, e aí amiga, vizinha, nós temos tantos rótulos que na hora de parar para pensar assim, o que é essa experiência, né? Claro. Como essa... Porque daquilo que eu entendo, né, e essa é a ideia do nosso podcast, que cada uma de nós vá trazendo como define talvez Deus, talvez a experiência, talvez Certo. não acreditar em nada disso, ou talvez em tudo isso. Quando eu penso sobre espiritualidade, me remete a algo, o que seria mais espiritual do que experienciar a Terra, né, a Fernanda, este personagem, com tudo que ele tem direito. É verdade, né? Até porque quando a gente chega aqui, né, gente, vamos combinar. A gente chega aqui, a gente tem muitas distrações, né? A gente chega aqui com uma missão, a gente chega com algo que é espiritual, né? Eu digo que a gente tem lá a escola, é o que eu acredito, né? A gente tem a escola e aqui a gente tem a prática. Então, quando eu chego aqui, eu chego com algo já... acredito, pré-determinado. Só que as experiências, né? Quando a gente vai conhecendo as pessoas, a gente vai conhecendo coisas diferentes. E isso também pode ser chamado como uma distração. Então, chegar no momento da vida e pensar... Poxa, eu tô fazendo realmente o que eu gosto, eu tô me sentindo bem, ou eu preciso dar uma reviravolta em tudo isso, né? Eu vivi essa experiência ou eu sobrevivi, né, Jane? Pois é. Eu acho que a gente está vivendo e sobrevivendo à experiência humana, né? Porque cada desafio é um enfrentamento que a gente faz e com a força que a gente tem, a gente continua vivendo e sobrevivendo, né? A gente ultrapassa e a gente se fortifica em cada desafio que se apresenta. Sim. Jane, quando chegou aquele material que tu mandou, né? Um Sim. pouquinho da tua trajetória, Sim. que a gente foi ler, nós três ali, analisando a tua caminhada, ali era apenas um pedaço. E me remeteu muito àquela imagem das freiras na escola Regina Celi, jogando neve. E aí eu pensei, nessa época a Jane era criança. Era criança. E ela estava chegando na escola. Conta pra nós como foi o teu primeiro dia de aula, os primeiros contatos com a pedagogia. Pois é. Então, antes eu também tenho que me apresentar assim como vocês, né? Ai, Então, meu nome é Jane. E eu também sou esposa, fui filha, continuo sendo filha porque as memórias são fortes e trazem presente o pai e a mãe que a gente teve, né? Então, irmã, sou mãe de 2 criaturas que Deus me mandou para aprender muito, sou avó e sou amiga de muitas pessoas. São tantos rótulos, tantos personagens. Tantos rótulos, né? personagens, mas que fazem ser o que eu sou, o eu, né? Bom, então, Júlia, quando eu entrei para a escola, no meu tempo a gente entrava no jardim da infância, né? Com uns 5, 6 aninhos. E eu fui aluna da irmã Carmelita, como todo mundo que passou lá pelo Regina foi, né? E para mim foi uma experiência muito dolorida. Os primeiros dias de aula, a separação da minha mãe. Eu me lembro que eu chegava lá e não podia chorar. Não era para chorar. Mas eu chorava. Porque eu não sabia se a minha mãe voltaria para me pegar. Eu sentia muitas saudades. Hoje eu sei claramente que o que sentia era saudades da minha mãe. Ela me deixava lá e eu queria ir com ela, porque estar com ela me dava muita segurança. Muita. E estar naquele mundão de gente, porque nós éramos, eu não sei, mas eu tenho uma ideia, assim, me lembrando da sala cheia, no mínimo umas 20, 25 crianças. Né? E aquilo para mim era meio estranho. Mas todo final da tarde, é claro, ela vinha me buscar e eu ia para casa, mas todo dia era isso novamente. E eu digo para vocês, depois foi passando, porque a gente vai se acostumando, vai se moldando, eu já não sei mais o que acontece.
mas essa minha primeira experiência me fez, quando eu comecei a atuar, a ter uma maneira, um modelo, um jeito, Um olhar. um olhar muito diferente com as crianças, de modo especial, pequenas ou aquelas que pela primeira vez ingressavam na escola. O acolhimento para mim era fundamental. Nós tínhamos, ou ainda hoje muita gente acredita assim que é preciso a família chegar, deixar seu filho e a família se retira e a escola tem que dar conta. Eu acho que não é por ali e não é no que eu acredito. Eu acho que a separação precisa ser lenta, calma, até a criança entender por que ela está lá, conhecer aquele lugar, sentir-se segura e acolhida. Então essa minha experiência reverteu numa forma pedagógica diferente de ser com as crianças e com os alunos, sejam eles de ensino médio que vêm pela primeira vez à escola, de ensino fundamental, de educação infantil. Quem chega pela primeira vez tem que ter um acolhimento diferenciado. E para quem está assistindo nosso podcast, né, talvez na nossa cidade, na nossa região, conhece a Jane, mas a Jane tem aí meio século de pedagogia, né, Jane? São 53 anos de experiência ao vivo, sem interrupções, né? Eu comecei aos 17, hoje estou com 70, então são 53 anos que eu venho atuando na área da educação. Jane, tu acredita então que aquele contato que tu teve lá na infância, desse processo de perceber a escola como um mundo que se apresentava e na idade que tu tinha, fez com que gerasse essa âncora para estudar pedagogia e trazer ela com uma outra visão? Sim. Isso também estava no meu inconsciente, viu? Porque nem sempre a gente tem consciência. Como uma missão, né? Como uma missão. E eu quero falar para vocês, depois da minha experiência humana, e como a gente vai atendendo aos chamados e aos sinais que vão acontecendo para que essa experiência humana seja realmente boa e de qualidade e para que eu cumpra com a minha missão. Bom, mas eu vou dizer assim, que essa caminhada que eu fiz, né, na escola, trazendo essa primeira experiência, sem dúvida alguma me remeteu depois para estudar mais essa parte da formação do ser humano, a pedagogia, como trabalhar, como ensinar, como fazer. E eu quero dizer também para vocês que durante toda a minha caminhada, eu tive muitos sofrimentos. E que muitas vezes as pessoas olham pra gente e não sabem qual é a experiência da Jane. Que é um mistério. É só estudar, é só ir, ela sorri, porque eu gosto disso também, desse contato, né? Sim, e quando a gente lê aqui o pedacinho da tua história que tu descreveu, né? A tua vida na pedagogia, cargos, né, de escolas, cargos na delegacia de educação. Sim. Mas o que estava por trás disso, né? O que estava por trás. Então, o que eu quero dizer para vocês... Quando eu estava no segundo ano, porque com 7 anos a gente fazia o primeiro ano, né? Então, com 7 anos, primeiro ano, 8 anos, o segundo. Quando eu estava para ingressar para o terceiro ano, em fevereiro, eu iria completar 9 anos. No dia 26 de janeiro, eu perdi meu pai. Eu tinha 8 anos e a minha mana, Ana, tinha 5 anos já completos. Eu ia fazer 9 em fevereiro, e ele faleceu em janeiro. Gente, entender a falta, ir para a escola, toda vestida de meio luto, a gente chamava. Meio luto. Eu acho que não é do tempo de vocês. Preto e branco. Os laços no cabelo, a minha irmã usava laços pretos. Não ia de uniforme? Não ia, não. Nada, no primeiro mês de luto, era luto fechado para toda a família e semiluto para as crianças. Nossa! Era assim. Então eu me lembro que eu tinha um vestidinho preto e branco, todo de frufru, e eu me olhava e me achava diferente de todas as outras. E a diferença dizia assim, tu não tens pai. Ui. Respiramos. Foi um momento muito triste. Mas daí, eu tive as irmãs de São José do meu lado. E elas, com a força que elas tinham e a crença, elas me diziam assim,
Deus é pai. Deus quis o teu papai, que era tão bom, do lado dele. E, gente, eu pensava na minha cabeça que Deus é esse que é bom, que quer tirar o meu pai. Não pode ser, não pode ser. Mas eu fui entendendo. Com o caminhar da vida, eu fui entendendo quem era esse Deus e como aconteceu. Mas, vejam bem, as irmãs começaram a me afagar, é claro, a acolher as duas pequenas que estavam lá, órfãs. E a minha família tinha uma relação muito grande, tanto com as irmãs quanto com os padres. Meu pai era muito amigo, ajudava nas questões das igrejas e da formação dos padres. Ele era padrinho de muitos seminaristas. Minha mãe também gostava das irmãs, de modos que elas foram tentando, né, nos acolher, a mim e a Ana, minha irmã. Eu quero dizer para vocês que daí, agora eu trago presente o que acontece nos dias de hoje. Quando tem a falta de um pai na família, a gente sempre diz, lá falta o pai, aqui tem a lacuna por causa disso. A gente vai criando, né? Vai dando desculpas ou contornando a situação, buscando justificativas. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Minha mãe era uma pessoa muito sensível e ela tem uma história linda da minha mãe e do meu pai. E ela foi, na verdade, cresceu sendo olhada pelo meu pai. Ele tinha 17 anos quando ele passou pela colônia onde minha mãe morava e perguntou para minha avó Maria, que Zela Cuesta, quem é esta? E a avó Maria, mãe da minha mãe, disse, Zela Cuestas é a Olímpia. E meu pai disse para ela, então ela disse, esta é a Olímpia. E meu pai disse, cuide dela, tenha-la de conto, Cuestas é minha. E ela tinha quantos anos, Johnny? Recém-nascida. Deus, tá toda arrepiada. 3, 4 meses. Então, o que meu pai e minha família, a família da minha mãe, tinha muitas dificuldades, eram 17 irmãos, minha mãe era a última. Então eles criavam um ao outro, né? Meu pai trouxe todo o enxovalzinho, porque meu pai tinha secos e molhados, e ele era dono de lojas e de coisas aqui na cidade, que no tempo chamava secos e molhados. Que era o quê? Era o que tinha. Um armazém? Era um armazém, E eram armazéns onde tinha, assim, comidas, tinha tecidos, tinha balas, tinha tudo. Bom, era secos e molhados que atendia toda a região. Meu pai veio e fez o enxovalzinho, levou as coisas, não sei onde é que ele foi fazer, mas em todo caso, levou para a colônia tudo para minha avó e disse, aqui está o enxoval da Olímpia. Bom, então eu quero que vocês saibam aonde começa a minha experiência de vida. E a dedicação do teu pai com a tua mãe antes? E ela, muito antes dela ser a noiva e ser a esposa. Enfim, né? E ele começou a cuidar. Então ela cresceu cheia de cuidados. Cheia. E ela estudava na escola, ela mandava... Eu tenho as cartas do meu pai e da minha mãe, tenho tudo guardadinho. E quando ela completou 15 anos, eles noivaram. E um pouquinho antes disso, ele trouxe para o Colégio São José de Veranópolis, que era na antiga... Ali onde tem a Soal hoje, tinha o colégio antigo das Irmãs de São José. Minha mãe ficou ali para as irmãs ensinarem a ela a bordar, a pintar. E ela fazia o 5º ano, porque não tinha... né? Então ela também estudava. Cozinhar, preparar-se para ser a dona de casa. Imaginem, ela tinha tudo, até as roupas. Meu pai viajava a Porto Alegre, porque depois eles foram representantes das lojas Renner, aqui em Veranópolis. Então ele viajava a Porto Alegre, trazia as coisas, novidades, e eu jamais vou me esquecer. Eu devia ter 8 anos, 7 para os 8 anos, quando uma prima minha casou, a filha do tio Rovílio. E a mãe, eu devia ter 7 aninhos, porque a mãe me pegou na mão e me levou para o quarto e disse, venha ver a roupa que o papai comprou para a mamãe. Ele comprava até o manequim, ele sabia tudo. A roupa, o vestido, o sapato, a estola de pele que eu ainda tenho hoje. Tudo, a luva, a bolsa, tudo. Estava tudo em cima da cama. E aquilo me encantou. Bom, agora, fechando parênteses, com 9 anos meu pai falece. Vocês imaginam minha mãe, imaginem só,
Minha mãe, dependente total, sendo tratada assim, caiu o mundo. Sim. Sim. Caiu o mundo, inclusive, para criar as filhas. Como é que eu vou fazer criar uma de 4 e outra de 8 para os 9 anos? Criar, educar e coisa e tal. Nesse sentido. Então, vou dizer para vocês que desde cedo eu vivia vendo minha mãe chorar. Ela chorava, ela passou anos chorando. Nós sentávamos na mesa na hora do almoço, na janta. Ela chorava, nós tínhamos que rezar, a gente chorava junto. Vamos rezar por papai. Tá? Bom, e assim foi indo. Naquele choro, naquela tristeza. E a criação foi se dando desse jeito. Nós estávamos na mesa, eu e a minha irmã cutucava, alguma coisa, brigava. Ela dizia, ela não chamava atenção, não é correto. O papai não gostaria de ver vocês assim. Eu cresci. Ela manteve a presença dele, Jane. Exato, Fernanda. Isso que eu achei muito interessante. Eu quando ela cresci falou em off. sendo educada por este pai que ela abriu espaço Ela na deu família espaço pra pela fragilidade dela. E pelo que eu digo, amada santa, ela não sabia como fazer. A sabedoria. Mas a sabedoria que ela tinha, ela trazia presente a figura paterna para nos... O pai gostaria assim. Agora, o papai iria gostar de ver vocês estudando. Isso nós falamos sobre inclusão. Porque muitas vezes o pai está ali na sua figura, Não né? é Mas incluído. a mamãe exclui. Exclui. Bom momento pra gente incluir, né? Vamos lá. Os nossos Vamos apoiadores. incluir os apoiadores, Ai, então. Que lindo, Jane. Então, o Paulo e a ele lá da Casa dos Condomínios, onde a gente encontra produtos de limpeza. E não é só limpeza para casa, né? É limpeza para o carro, no trabalho. O que precisar de material de limpeza lá, com o Paulo e com a ele, vocês encontram. Lá em Veranópolis. Temos também o Gabi, o famoso Gabi dos colchões. Então, percebe como tá a cama, percebe como tá o teu sono, vê se esse colchão tá legal. O Gabi tem a solução, colchões maravilhosos para toda a família. A gente tem o Margusca, o Márcio, fazendo malas, mochilas, bolsas, necessaire. O que a gente precisar para transportar, o Márcio, ele tem a solução também. A gente tem a transportadora Vexpress do nosso mano. Ainda bem que o mano apoia, né? Ainda bem que os manos apoiam, né? Tem a Angie e o Léo, que trabalham na Vexpress, que ancoram a energia da Vexpress, transportando caixas, mercadorias, com muito amor e dedicação. A gente sente o amor da família na transportadora Vexpress. A gente é suspeita em falar da Vexpress. É verdade. Então, voltando aqui, um abraço a todos. Olhar para esse movimento, Jane, é algo que na constelação nós falamos muito, né? Do processo de exclusão que há, né? Às vezes de um bebê que por alguma razão não nasceu, né? Abortos, natimortos, como a exclusão do pai. Então, essa presença, e algo que se estuda em várias linhas terapêuticas, a presença da pessoa, né? Que não é só física. Exato, Né? Porque exato. esse pai, Não da era forma da físico. tua mãe, então daqui a pouco lá na investigação do teu inconsciente, ou em todo o teu processo, poderia ter a falta material, né? Mas jamais a falta dele ali, né? Um pai Um presente. pai presente. Um pai que estava ausente fisicamente, mas presente no dia a dia. Isso é muito bonito. Isso, hoje eu entendo o valor e a importância disso tudo que minha mãe fazia. Na simplicidade, mas na sabedoria dela. Até porque, Jane, vocês... Então, tu, a A mana... Ana, minha irmã, e era minha mãe, nós três. Ok. E teve uma mana mais velha. A mais velha se chamava Jane Isabel. Ela nasceu, viveu algumas horas e veio a falecer por uma questão antigamente, né? Os partos eram normais, não se fazia cesárea, enfim, ela não conseguiu sobreviver e veio enlaçada no cordão umbilical, né? Então, não conseguiu. Daí, posteriormente, eu nasci. E um dos nomes veio para mim, Jane. E depois, o outro nome dela, que era Isabel, veio para minha mana, Ana Isabel. E Kelly, quando a Jane fala que o nome da mana mais velha dela, que por alguma razão não pôde continuar a experiência humana naquela jornada, os nomes foram divididos. Tu tem algo assim no fenômeno da tua família, né? Tenho algo assim. E justamente por não ter o entendimento, né?
às vezes tem que ser assim. Então, claro, todo nome traz uma energia. Claro. Não tem como ser diferente. Jane, mas me diz, qual é a tua data de nascimento? 4 de fevereiro de 1952. 4 de fevereiro, 4 né? de fevereiro, Então, 0402. 0402. Então, olha, quando tu traz a experiência com o teu pai, né? Depois indo pra escola. O 4, gente, principalmente no dia que a gente nasce, a gente precisa de muita segurança. Então, sim, quando a gente olha para essa criança, a gente sabe desses dados. Obviamente que teve muita amorosidade, muita percepção e muito acolhimento nessa hora, né? Mas se a gente já soubesse numerologicamente, né, o quanto essa criança precisava do apoio, né? Então, a falta, sim, a gente compreende muito hoje, tu falando e ainda se emocionando muito, porque te traz muito essa questão, né? O 4, ele precisa de estar com os pés no chão, segurança, ter sempre o controle, de certa forma, que está tudo organizado, então querendo também ajudar aquela mãe que estava fragilizada, né? Percebendo o choro todos os dias. Então, quem tem essa energia do 4 vai querer fazer, botar a mão na massa, ajudar. E é o que a Jane traz, né? Muito na energia dela. Até para a sociedade, para a comunidade veranense, o quanto que ajuda. Né? O suporte, um pilar. Eu gosto. A firmeza. Ela ganhou, eu anotei aqui, ó, pra gente falar sobre essa medalha, né? É esse o nome, Medalha Femaçã. Exato, Fernanda. E o que ela quer dizer, Jane, essa medalha Bom, Femaçã? a medalha Femaçã é uma homenagem que a Câmara de Vereadores criou, né? Às pessoas que ajudam, que fazem, fizeram ou continuam fazendo algo pela sociedade, né? Pela sociedade veranense, afinal. E não importa em que instância, mas pessoas que vão marcando através da sua trajetória. E eu fiquei muito feliz ao receber essa medalha. E vou dizer uma coisa para vocês, além de ser um orgulho para mim, me comprometeu mais. Porque quanto mais é nos dado do céu, mais nos é exigido na terra. É isso. Quanto mais nos é dado, mais é exigido. Eu vou dizer para vocês, eu percorri esse caminho todo, estou percorrendo, da educação. Quando eu me aposentei no Estado, eu continuava trabalhando, porque eu fui professora por 47 anos do Regina Coeli. E eu trabalhei desde a educação infantil, logo que me formei aos 17, as irmãs já me contrataram e eu trabalhei com anos iniciais, alfabetização, que é o meu chão, eu amo de paixão alfabetizar. E vendo aquele processo das crianças me enche de alegria. Bom, eu passei por todos os âmbitos, coordenação pedagógica, vice-direção, depois fui, paralelo a isso, eu fui para o ensino do médio, né, se chamava... Na minha época era segundo grau. Segundo grau, agora ensino médio. E eu trabalhei como professora do magistério. Prof das profs. Prof das profs. E ali muitas pessoas passaram, né? Por mim me deixaram muita riqueza. Eu tenho muito também do que cada uma passou. E aliás, quem está assistindo aí, escreve, fui aluna da Jane aí nos comentários. Tem uma turma aí. E certamente algumas coisas também eu devo ter deixado. Mas daí depois, logo em seguida, eu fiz concurso para o Estado. Então fiquei no Estado por 29 anos. Trabalhando, mas paralelo a isso, eu atendia o Regina Coeli, o curso normal, e dava, isso que eu quero dizer para vocês, e eu dava orientações para as professoras do comecinho de vida que... hoje é a VEC. Hoje é a VEC, mas sabe onde que eles estavam funcionando na ocasião? Onde na esquina do posto de saúde, não era? Logo para cá, que agora tá desmanchando. Não tem mais a casa, né? Era lá que foi a casa eu lembro do seu Nadir Perufo. E era lá.
a escola. Quem estudou nessa escola também pode pode colocar ali, né? pode Porque eu colocar. lembro de umas carinhas. É. Eu lembro, porque eu ajudava os primos. Lembra que os primos iam e a gente levava eles Sim, até a nós escola? levava É nossos isso, primos. e eu ia esporadicamente, cada 15, 20 dias, fazer um trabalho de orientação para as profs, palestras, algumas coisas assim. Bom, Eu lembro. passado 29 anos, eu não cheguei a completar os 30 que eu deveria completar, porque haveria uma mudança na lei. E analisando com meu marido, o César analisou, ele disse, Jane, é hora de cair fora. Porque senão tu vai ter que ir aos 35, vai não sei lá o que, não sei lá o que. Então, eu me aposentei, não na íntegra da aposentadoria, mas com os 29 anos, com aquilo proporcional. Aham. E eu disse, ótimo, agora eu vou continuar aquilo que na Olha o brilho no infância- olho. Aquilo que na infância eu fui desenvolvendo e que me fez superar as lacunas gurias. Ai, minha E ali eu noto a minha espiritualidade e minha sensibilidade. Eu vou continuar a tocar piano, porque desde pequena eu tocava. Meu pai me fazia sentar no piano das irmãs e fazia assim, para quem estava lá. Prestem atenção. Eu não sabia tocar, mas eu tinha que bater no piano. E meu pai levantava e dizia, palmas! Foi um resgate da tua infância. Então, eu toquei, estudei piano e me formei em música na universidade. E eu vou dizer para vocês, eu tocava muito bem. Hoje eu ainda sento, toco, mas eu toco 1/3 do que eu tocava. Mas eu vou voltar. Bom, quando eu me aposentei, eu disse, agora eu vou retomar. Meu piano, o balé com a dona Gladys Tergolina, vocês não conheciam. Ela era diretora do Virgínia Bernardi e dava aulas de balé. As guriazinhas daquela época, todas passaram pela dona Gladys Tergolina. Estudava balé, estudei acordeon com as irmãs. Depois estudei com a dona Matilde Cagliari, porque as irmãs daí foram saindo, né? Continuei os meus estudos. E eu, quando me aposentei, eu disse, agora É a a hora hora. de eu retomar tudo isso. Eu vou tocar piano, eu vou dançar, vou para Bento e vou começar a dançar nas escolas de Bento. Eu era já, né, tinha 40 anos, mas eu ia continuar meu balé. Não para apresentar, mas Pra para ti. mim. Porque eu achava elegante uma mulher ter esse jeito, né, mais feminino. Eis que estou numa reunião na 16ª Coordenadoria Regional de Educação CRE, que antigamente se chamava 16ª DE. DE. E eu trabalhava na escola São Luís Gonzaga como supervisora. E eu fui acompanhar a diretora Isabel Simonato, porque nós tínhamos uma reunião grande para determinar algumas coisas que as escolas iam fazer. E eu, no projeto que a CRE abriu e disse, olha, qual das escolas? Eu levantei e disse, ô São Luís. A Isabel me olhou e disse, como que tu queres dizer que isso nós vamos fazer no São Luís? Tu vai se aposentar? Aí eu disse, mas nós vamos dar um jeito. Vejam bem, continua a reunião, nós assumimos tudo. Lá tinha a Bernadette Caprara, representando a UX. E nesse instante a Bernadette me olhou e disse, Jane, ela me conhecia da prefeitura, quando eu fui trabalhar na A Secretaria 1996, na Secretaria de Educação do município. E ela me disse, preciso conversar contigo. Ela me fez assim. Eu disse, sim, Berna, tudo bem. Eu conhecia porque nós tínhamos um vínculo também com o CARF, né? Por causa dos cursos de formação de professores, com a Outros URGS. projetos. Eu trazia tudo e Já conhecia o estava pessoal. no meio, né? Tava no meio. A definição do 4, né, gente? Do 4, agora eu quero... Trabalho, mão na Mas massa. vejam bem, e daí ela levantou e me disse assim, eu preciso que tu dê uma disciplina na universidade, agora que tu vai te aposentar em agosto. Eu me aposentava em julho. Agosto, tu vens dar uma disciplina relacionada à educação infantil. Meu olho brilhou, porque eu amo a educação infantil, anos iniciais, tudo. Vou dar. Eu pensei, eu trabalho 40 horas para ir uma noite. Que eu é, né? vou, Tá que tudo quer que bem. Fui. E vocês sabem que ainda eu disse, meu Deus, eu vou uma noite, eu quase, numa noite eu ganho proporcionalmente muito mais do que 40 horas no estado. Eu pensei na universidade, eu nunca tinha... E não te deu conta que o balé e o piano... Não me dei conta. Fui. E vejam bem, na medida que eu ia indo para essas coisas, eu ia me sentindo bem.
os sinais que a gente está no lugar certo. O fluxo. Fazendo o fluxo, eu ia fazendo leituras. Eu fui para lá, eu comecei a dar aula, o professor Pedro Gasparim, que era o diretor do CARV, me chamou e me disse: tu vais aumentar tua carga horária. Não te soltaram mais, Tu vais Jane. ter isso. Eu pensava, só de noite eu tenho todo dia. E a pessoa tava se aposentando. Já me aposentei. Tinha já aposentado. Isso é uma rebeldia do aquariano ou o quê? O que é isso do Futuro. aquariano? É futuro. Porque o aquariano, Nunca ele é o para. revolucionário, né? Uhum. Futuro é sempre lá longe fazendo. E com 4, então, nunca vai parar. Eu acho que tem a ver com isso. Acho que sim, né, Jane? Eu agora, tu tá me dizendo, eu tô encontrando explicações para esse jeito meu. Bom, então, eu comecei, e com as meninas, eu era mais jovem, eu amava, eu entendia elas. Então, eu não só dava aula, porque eu trazia a experiência viva da sala de aula, a teoria. E eu entendia, elas estavam assim, umas choravam durante a aula. Eu disse: querida, mas o que aconteceu? O que o professor ou o namorado? Elas até me contavam na hora do O intervalo. aquariano também é um terapeuta, né? E mais que isso, né? Se a gente vai aí na numerologia, a missão é 6. Então é a mãezona, é a que dá colo. Que forma a família. Então, É que forma, que está sempre em grupos, que aí fala do Eu aquariano. tô sempre em grupos mesmo. Né? Então, transforma pequenos grupos numa família, grandes grupos em uma enorme família. Kelly, eu não me sinto bem, amigas, trabalhando sozinha. Quer dizer, tem momentos que eu preciso me centrar e ser eu e eu produzir. E organizar Mas eu isso. preciso do grupo. ter meu grupo. Aham. E quando a Sim. Jane fala que não se trabalha sozinha, Kelly, nossos apoiadores, apoiadores. porque sem Os eles também apoiadores. não teria Nós podcast. não faríamos, Que né? família. É uma família É isso, uma não família. E a gente tá construindo, né? Então, gente, vamos lá. Sana Sintético, maridão presente nesse Sana. evento, né? Então, seu futebol muito mais profissional. Venha conhecer o nosso espaço, né? Até para eventos, jantas, nós temos esse espaço também, tá? No posto Pôr do Sol, que lá em Ver é conhecido como Postinho Perla América, né? Então agora também aqui em Nova Prata, então você abastece, troca de óleo, toma um cafezinho, né? E no dia de podcast tem promoção no posto. no posto. Aqui em então. Nova Prata, né? Na cesta aditivada, é isso, né? aí. Confere tá. lá, galera. Confere lá. E também a loja de ração de produtos pet, que era a Dia, com a nossa querida Camila, onde a gente compra nossos produtinhos para os nossos pets, para os nossos bichinhos. E a Camila tem sempre uma dica, né? Não, prova essa ração aqui, porque se ele tem tal probleminha, isso vai ajudar. Então, um grande abraço para os nossos queridos apoiadores. E quando a Jane fala sobre as alunas e estar ali ouvindo e acolhendo, logo no início do nosso, que já passou da metade do tempo, né? Quando Meu a Deus, gente que vê, rápido. voa. Quando tu falaste no início, né, a importância do acolhimento. O maior medo que o ser humano tem não é da morte, Jane. De É o não medo ser- da rejeição. da rejeição. E não ser Então- acolhido em grupos. Nós preferimos pertencer. internamente morrer a não fazer parte de algo, né? Então esse acolhimento que tu traz, quando tu fala isso, me remeteu a isso. É como se tu desse na tua criança, né, um lugar para tua criança, podendo acolher a criança de todos quando tá sofrendo que brigou com um namorado, ou uma criança que tá chegando na escola. E Freud já explica, né? 2 anos nós levamos na Terra, são 2 anos terrenos, para entendermos que a mãe é um indivíduo e nós E eu outro. somos outro. Então são 2 anos disso. E as crianças estão indo pra escola bem antes disso, né, Fefe? Com 4 a 6 meses já começa. É. 6 meses praticamente. Então é um eles começam a ir processo pra que, escola. como tu disse no início do podcast, que a gente tem que olhar para esse movimento, E né? para essas necessidades dessas crianças, né? E a minha caminhada, veja bem, foi toda na educação. Então, assim, eu continuei, né, na universidade por 19 anos. E daí, logo em seguida, me convidaram para a coordenação do curso de pedagogia. E nesse interim, eu fui para o mestrado na URGS. Fiz o meu mestrado na URGS, estudando, porque eu queria conhecer mais. E uma coisa que batia comigo, assim, quanto mais eu estudava, me preparava, me dava uma angústia, porque eu percebia que pouco, eu tinha que aprender mais pouco, eu sabia.
Ainda hoje eu fico um tanto angustiada quando eu vou ler e disse, mas como é que eu não sabia isso? Que lindo, sempre aprendendo. Meu Deus, mas isso aqui eu preciso. Então eu tenho meu caderno de anotações, aonde tem assim uma palavra, uma expressão, alguma coisa que me remete. Quando eu olho, eu sei que eu tenho que buscar mais alguma coisa. Sim. Né? Que são detalhes que eu tenho que me aprofundar. E eu gosto disso. Entende por quê? As pessoas não vão te largar, a Jane. Vai ter que fazer mais, Chama para um mais podcast, e mais. desafia. A afirmação Olha. acontecendo, chama a Jane. Porque a Jane E tá eu sempre se amo, inovando. eu amo. E Né? triste daquele que pensa que já aprendeu tudo. né? É verdade. Ah, sim. Triste daquele que pensa que sabe tudo. A gente tem tanta coisa pra aprender, né, gente? E eu digo uma coisa pra vocês. Eu gostaria de não morrer. Acho que todo mundo, né? Mas eu penso E o legado? E o Acho legado que- não morre. Eu acho que não vai morrer, o legado Porque não essa morre. carne até pode um dia, Sim, né? vai, Vai, e né? vai um mas, dia. e o que a Jane deixa? Porque se a gente Né? pensar, Ai, Mas pra Isso experiência é eterno. humana, a Jane vai deixar muita coisa, né, Jane? se a gente Não para tem pra pensar, como. Jane, assim, quem morreu em matéria foi Jesus de Nazaré. verdade, Para que porque ele tá Cristo vivo. pudesse nascer, né? E ele é verdade. É. Cristo nasceu, né, em cada um de nós e quanto que legado que ele nos Exatamente. deixa depois É de 2000 eterno. anos. É É eterno. eterno. Tem aquele filme Coco, né? Que fala sobre a visão da morte. É muito interessante porque o quanto a memória do que aquele ancestral deixou fez com que ele permanecesse lá no mundo dos mortos vivo. Vivo. Porque ele tá vivo na memória na Terra. Ah, isso né? é lindo, né? A E vida se vai, mas aquele que foi tá vivo na memória da Revive, gente, exato. né? Imagina, quando a gente fala sobre ancestralidade, sobre antepassados, como a gente vai pensar que o nosso primata morreu? Né? Se ele não tivesse saído da caverna, descoberto o fogo, nós não estaríamos aqui Não fazendo estaríamos. esse processo Uhum, agora. verdade. Então, quando eu sinto, pode ser que seja uma divagação, uma utopia da minha experiência, né? Sim. Mas é como se o velho, ele vive no novo, né? Tem até um Yeah. texto lindo do Bert Hellinger que fala sobre isso. Mas se o nosso primata não tivesse saído da caverna, descoberto o fogo, se nossos antepassados não tivessem criado esses aparelhos incríveis, isso não estaria Não acontecendo estaria agora. acontecendo. Então a interferência da experiência anterior direto na nossa. Sem né? dúvida. E eu sempre falo assim, nós somos, nesse momento, a síntese da humanidade. Nós estamos aqui representando todo esse percurso. Até porque para a humanidade chegar a um novo patamar precisa da Desse nossa processo. experiência. Precisa. Precisa que a gente descubra novas coisas, que a gente venha aqui conversar por situações, né? E assim a gente tá levando com o nosso apoio, né? Com o nosso grãozinho Verdade. de Até areia. porque a gente vai ser o ancestral de amanhã. De amanhã. O que a gente tá Exato. deixando? Sim. É. E são plantas que nós ficamos na sombra hoje, que eles não puderam ficar, né? E nós estamos plantando árvores que que eles ficarão na Na sombra. sombra. Né? Que Verdade. esse estudo que hoje a pedagogia faz. Vamos dizer, Jane, 50 e poucos anos atrás, tinha palmatória, né? Tinha. Já chegou a tomar ali uma, Jane? Não. E a régua? Eu sabia que ela existia. Eu via ela por sabia, lá. Mas eu ficava de olho porque eu não queria aquela experiência. Eu não tive. Graças a Deus eu não Tu tive. era uma aluna comportadinha. Até, claro, sim, eu era comportadinha, embora eu tivesse lá no fundo vontade de ser um pouquinho Rebelde. sabe? Aquariana, rebelde. Rebelde. Então, quando eu via a rebeldia dos outros, eu ficava olhando assim como de Eles me representam. Mas assim, eu tinha muito respeito pelas irmãs e tudo por aquilo que me acolheram e fizeram. E que já tinham acolhido a tua mãe na geração Tinha acolhido anterior, né? minha mãe, né, nesse processo todo de tristeza. Então eu tinha um compromisso de ser boa, Sim. né? De certinha, Certinha, alinhada com fazer- aqueles costumes E vou dizer pra e vocês, regras. como é que eu superei? Por isso que eu digo a espiritualidade também vem desse conjunto todo, né? Como é que eu fui superando? Eu fui superando toda essa diferença, porque eu me sentia diferente por não ter pai, né? Aquela lá não tem pai, o resto da turma todas tinham. Mas tu sentia no teu coração que não tinha? Não, eu não sentia que não tinha, mas o social, A presença física. contexto, Vivendo em grupo. vivendo em grupo. Poxa, o no dia dos pais. Gurias, Aí que era tá. o maior sofrimento da minha vida. Tinha que escrever.
eu me debulhava em lágrimas. Sim. E hoje em dia já tem o dia da família, Da família, né? é mais suave. E hoje em dia, mesmo assim, pais, crianças de pais separados, ou que mora longe, o pai e a mãe está aqui, a gente trata diferente. Hoje em dia tem a compreensão, tu tens mãe, tu és fruto de uma mãe e de um pai. Todo mundo Então, tem um pai e uma mãe. Então eu não me sinto, a gente não deixa a criança órfã. Não é mais daquele lugar, né? Não é mais a daquele compreensão. lugar. É compreensão da diferente. situação atual. Por isso que os nossos ancestrais precisaram viver isso. Sim. Como a tua experiência foi dolorosa, hoje tu traz uma aprimorar. experiência Sim. diferente e mais E acolhedora, quando eu né? olho eu aqui do meu lugar, eu olho pra isso, a gente vem e vivencia tudo aquilo que é possível dentro da família que nasce, dentro da experiência que tem, né? Verdade. Estamos entrando na parte final do nosso podcast, né? Quando a gente vê será uma que eu horinha vou tomar um passa voando aqui. chimarrãozinho? Então, Obrigada. falando agora também de outros apoiadores, a Eleven Presentes de Veranópolis, que tem artigos lindos, inclusive, vamos organizar uns para trazer uns porta-incensos lá da Muita Leila. coisa linda. Quero ver beijo. escolher, né, gente? É, quero ver. É muita A coisa. Sandy, a Gabriela aqui, né? Ontem fui lá fazer a sobrancelha. E a Fran, A gata, né? a Sandy é linda. E a Fran, quando a gente chega, ela faz um café batidinho, né? Como disse o Adam, ela faz um café. Fran, um beijo, eu adoro ir lá na Sandy tomar o café incrível da Fran. E então, falando do meu rosto, também vou falar da Fabi, que cuida da minha pele, lá da essência da pele. Fabi, um beijo especial. Ela me ensinou que é possível cuidar da pele sem agredir, mas tem que fazer o tema de casa, Jane. Por um 4, né? Precisa limpar com um algodãozinho, depois passa, não sei o quê. E a Fabi sabe que eu tenho uns 4 bem posicionados também, né, Kelly? Que bom que é Quando eu contigo, chego- que é comigo. o Quando eu negócio chego lá na Fábio, ela diz assim, desanda. Fer, eu olho pra tua pele e sei que tu faz em casa o que eu te falo, né? Home care. Home care, né, Jane? Então, um beijo pros nossos apoiadores. Entrando na parte final, Jane, talvez mais desafiador ou não sei se será possível em palavras. Qual o teu maior sonho? Eu tenho um sonho. Tem? Gente, eu tenho um sonho que eu preciso realizar ele. E eu tenho certeza que Deus não vai me tirar daqui até... Eu acho que eu vou protelar esse sonho, porque ele tem bastante tempo. Sabe o que é? Escrever o livro do meu pai, a história do meu pai e da minha mãe. Ai, que lindo. Eu comecei contando um pouco para vocês. E a minha casa está repleta dessas histórias de amor e amorosidade do meu pai e da minha mãe. Jane, tu já começou a escrever? Sim, eu tenho muito. Eu comecei com os dados. Eu tenho dados. Agora eu teria que sentar, eu teria que ter muitas horas compilando, organizando, ver os capítulos, como é que eu quero que se estruture. E eu já falei com a minha irmã, com a Ana. Eu disse, Ana, vamos. Ela disse, Jane, vamos. Vamos escrever, porque a minha irmã também escreve muito bem. E eu disse, vamos escrever, porque eu gosto de uma escrita. É uma das coisas também que eu me aprimorei na escrita. Sabe? Que ela possa ser clara, que ela possa mostrar, nem sempre é fácil, mas mostrar o pensamento real daquele que escreve. Tem um Desculpa. Vai lá. Mas estando num ano agora pessoal teu, o 3, né? É justamente disso, de colocar para fora esse sonho, buscar apoiadores, né? Falar sobre isso. Esse é o ano específico para te começar a colocar isso realmente em ótimo. prática. A numerologia está a favor, Jane. Está Tá a favor, então vamos lá. começar a Vamos lá. divulgar Que- isso. Pitágoras Que explica. espere, né? A Jane aí, né? Jane, e quando tu fala sobre isso, me remeteu, acho que é Aristóteles que fala sobre a espiritualidade nos filósofos, ela é subentendida, né? Sim. Ela é oculta. Sim, elas aparecem de outras formas. E eu digo, como eu tenho um olhar espiritual, pra mim eu vejo Deus em tudo. Eu Tá vejo certo. milagre em tudo, essa é a minha forma de ver. É tua forma. Né? Sim. E ele falou, numa das frases dele, né? O que nós fizemos para colaborar para o bom funcionamento do universo. Essa é uma definição de Aristóteles, né? É uma provocação. Na É uma filosofia se provocação. fala de Sim, provocação. Sim. E eu sinto, Jane, que tu faz coisas incríveis para colaborar com o bom funcionamento do universo. O que é para ti espiritualidade, Jane? A espiritualidade, gente, ela vai muito além de tudo isso. Mas eu vou dizer para vocês o que é. Para mim,
primeiro lugar, é o cuidado comigo. Sim. Eu adoro me cuidar, porque eu acho que o cuidado comigo é o respeito para com o outro. Ame ao próximo. Como amas a ti mesmo. Então, assim, gosto muito, e as pessoas que convivem sabem, de manhã cedo, arrumar meu cabelo, me dar uma passadinha de batom. Hoje eu caprichei um pouquinho mais, tá? Porque eu vim aqui. Aí eu também, Jane. Mas eu boto assim, é um batonzinho, uma coisinha simplesinha. Adoro meu brinquinho. Quando eu posso, um colarzinho. Eu acho que é respeito para com o outro. Tanto que, quando eu não estou, por uma razão ou outra, não tão assim ajeitadinha, o meu marido diz, tu não tá bem hoje? Sim. Eles gostam. Quanto tempo de casada, gente? Eu tenho 48 anos de casada. Mais 2 anos bodas de ouro. E o desafio de manter um casamento por tanto tempo? Bah, esse desafio é maravilhoso, viu? Porque tem que haver uma cumplicidade entre os dois. Ele tem que entender, e é verdade. Quando eu não tô bem, o César me entende muito. E ele quer, o que eu posso hoje? Vamos tomar isso? Vamos jantar fora? Ou vamos, ele procura, ele sabe das coisas que eu gosto, vamos ouvir uma música, ou vamos alguma coisa. Hoje em dia ele sabe que eu aprecio muito um filme. Então eu chego em casa, se ele vê que eu não estou muito bem, vamos escolher um filme, aquilo vai me acalmando, sabe? E eu a mesma coisa, quando ele não está bem, eu aprendi, porque eu me dizia, mas tu não está tão bem, Mas deixa ele falar. E ele gostava do silêncio, ele gosta muitas vezes do silêncio. Então eu aprendi, quando eu olho para ele, eu fico em silêncio e em seguida a coisa... Então isso é uma cumplicidade, isso é manter um casamento. Né? Jane, e quando a gente fala de luz, logo existe uma sombra. Certo. Quais são as sombras da Jane? As sombras da Jane. Quantas sombras? Vamos ver o que eu tenho. Que sombras. O que pode ser revelado, né? Sim. É isso, com certeza. Sim. Uma sombra minha. Que às vezes nem Que todos os dias a gente tá bem. Não, como não, mesmo não, não, falou, não. né? Às vezes é uma A experiência sombra. humana tem os seus aromas. A experiência humana tem suas emoções de baixa e alta frequência. Todos nós temos direito de sentir raiva, né? Sim. Ser cruel é outra coisa, né? Sentir Então raiva. esses processos, né? Eu vou dizer para vocês, uma sombra minha é em relação, vejam bem, ao conhecimento que eu venho sempre na busca. Por exemplo, assim, o meu marido é uma pessoa de muito conhecimento. A Fernanda sabe, a Ju também, o quantos livros. Vários. Ele é devorador. Talvez ele estava entre os top 5 nossos clientes quando nós tínhamos Porque livraria. era Quantas entregas? E é de toda a área. Já chegava uma Ele quer mensagem, saía o conhecer- lançamento, já tinha um Exato. pedido dele lá. Ele quer conhecer desde a pessoa, daquela coisa mais simples até o mais complexo. E nós debatemos. E às vezes a minha sombra tá nesse sentido. Quando eu ouço, eu começo um debate com ele, eu vejo que ele vai além e eu não cheguei. Bah, Talvez seja autocrítica. muita. Eu tenho uma autocrítica nesse sentido. Me disse isso quando eu estacionei, né? Sim, porque ela disse assim, eu tinha que endireitar um pouquinho mais os pneus. Eu disse, mas não, assim tá bom, eu aprendi a deixa o pneu que tá bom. Ele tá assim, tá certinho. Então, acho que uma minha sombra é essa necessidade, eu não evoluí o suficiente no conhecimento. Na área educacional, sim, mas o César sempre me diz uma coisa, porque ele me ensinou muito na vida. Eu cresci em todos os aspectos pelo marido que eu tive me acompanhando, pela família que eu tenho, eles me Vou mandar fizeram um beijo pra ele, crescer. porque eu tive a honra de ser aluna do Prof. César. Um abraço. Sim, ele é maravilhoso. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que nesse crescimento todo, na educação, eu fui evoluindo. Mas ele diz assim, vocês, professoras, têm que ter uma visão e um lastro maior em todos os âmbitos e todas as dimensões. Porque vocês estão na sala de aula, vocês têm que saber discutir com o aluno. Vocês têm que saber um pouquinho da economia, argumento, para poder dizer isso, mas aquilo. Vocês têm que saber das ciências sociais, vocês têm que saber da biologia, da vida, para poder despertar, inclusive, no aluno esse desejo de saber mais. Sim. Tu só desperta se tu sabes e tu começa a provocar com o teu saber
o saber do outro. Despertar a curiosidade. A curiosidade. Mas para isso tem que ter um Tem. embasamento. E o César é meu provocador do conhecimento constante. Que magnífico. Constante. Então eu gosto. Até muitas vezes nos filmes eu não encontro um detalhe, ele encontrou. Mas tu não viste lá? Ai, mas eu não percebi o detalhe. Daí eu me cobro de como é que eu ainda não percebi o detalhe. Então seria a sombra, seria essa... minha sombra. Busca. Uma autocrítica. É uma autocrítica. Que Né? a minha Porque sombra com que me a Fê, acompanha. deixa estacionado assim, tá tudo Com bem. ela deu, mas comigo não pode. Então pode Se bem ser. que eu aprendi, meninas, eu aprendi a liberar um pouquinho mais as coisas, a viver mais, um pouquinho mais tranquila, né? Jane, hoje na escola que tu trabalha, Sim. é a VEC, A chama lá, VEC. né? Tá. Não sei como é que funciona a academia da Veranense emoção. Hã? Tinha algo da emoção lá. Ah, tem. Porque é um desafio para nós, Tem. na experiência humana, distinguirmos Sim. nossas emoções, né? Nós temos agora, nós dividimos essa questão de emoção lá em vários aspectos. A hora do eu, tá? Depois meu mundo e meus eus, Nos nossos nos rótulos. maiores. E depois vem o estudo da personalidade nos maiores ainda. E daí nós temos psicólogos que nos orientam em tudo isso também. E nós vamos fazendo este conhecimento que se faz em grupos com professores, a gente aplica na sala de aula com as crianças. Jane, e então, me fala qual é a emoção mais desafiadora para te lidar contigo mesma? Comigo mesmo. Vamos ver, a emoção mais desafiadora. Eu vou dizer para vocês qual foi, agora eu já estou lidando, sabe? Com a separação e a distância do meu filho. Foi morar muito longe, são 16 anos, que mora no Catar. E essa separação foi uma emoção, as pessoas me diziam, como é que tu aguenta? Como, Jane? Porque eu preciso saber disso. Então assim, Os filhos, Imagina teus filhos e morar no Catar, Kelly. Não, criei os meus filhos pra mim. eu vou dizer para vocês, quem me ajudou a superar e lidar com essa emoção não era a falta, mas é de não ter A emoção perto. da... A Ângela mora mais próximo, O mas ela tá, cheiro. queridos, eles estão longe, tudo quem me ensinou foi o meu marido. Ele me dizia, tu não dizes nas palestras que os filhos são feitos para o mundo? Viva agora. Jane, eu vou te dizer que isso é um desafio, né? O Daí eu falar te- e o fazer, né? Essa coerência, Daí eu né? A tinha... teoria é a prática. Eu tinha que experienciar isso e me fortificar nisso tudo. Só que, graças a Deus, nós temos a tecnologia que nos permite É uma bênção. falar uma bênção. Todos os dias toca lá o Face. Ver a expressão do rosto Do dele, rosto. né? Eu vejo quando eles estão bem pelo rosto e eles veem quando a gente está bem. Pai, mãe, como vocês estão? Deixa eu ver. Ai, ótimo. Né? Então, essa separação, essa distância física foi que me deixava muito chorosa. As pessoas, por exemplo, no tempo que ele foi, as pessoas me diziam, minhas amigas, mas como? Eu tinha uma amiga que me dizia, Maristela, que eu perdi. Foi outra aprendizagem, perder uma amiga. O luto é um muito desafio, Jane. próximo. Foi um luto brabo para mim, mas que eu tive que aceitar. E ela me dizia, me ensina como tu fazes lidar com essa separação. E eu falava com ela das coisas, né, que eu tinha que fazer, me dedicar, a oração, a entrega a esse ser superior de quem está longe. Ai, eu vou respirando. E eu dizia, eu falava, eles, meu Deus, tu ensinaste a gente a ter fé, a acreditar e entregar o que é de melhor. Eu te entrego e tu vais ter que cuidar. Eu botava na prensa, Sim, esse o Deus e essa compromisso. Nossa Senhora de Lourdes, que está do lado da minha casa. Né? Eu botava sob o manto deles. Eu disse, eu preciso estar tranquila. Sabe que essa é a fé. Essa é a A fé. fé nos traz segurança na Terra, né? A fé. A fé é muito importante e principalmente nos momentos de sofrimento e de crise, o ser humano precisa buscar aonde se segurar. Sim. Até porque se não temos a fé, nós temos o medo. Somos preenchidos, né? Sim. Por um sentimento, por algo. Então, vai ser preenchido por algo. Então, eu preciso também escolher.
Quanto Certo. maior o controle, menor a fé, né? Sim. Sim, quanto maior o controle, eu acho que é menor a fé. E fazer essa entrega total para o universo, para esse Deus querido que está lá nos protegendo e dizer, olha, seja feita a tua vontade e não a minha. Sim. E aí eu me lembrava a minha mãe, que dizia assim, nem um fio de cabelo cairá da tua cabeça sem Deus saber. Pronto. Então eu disse, bom, ele sabe por quê. É uma experiência que tem que me enriquecer. Sim. Porque uma ninguém nasceu na vivência. experiência errada, né, Jane? Ninguém. E essa vivência, eu posso quantas vezes e quanto eu já compartilhei com mães que tiveram seus filhos mais distantes, e eu dizia, bota, faça isso, faça aquilo, te entrega. Mas é algo que tu constrói todos os dias. Todos né, os Jane? dias, Todas as Júlia. manhãs, quando tu Kellen, é todos os dias. A gente tem que revigorar essa crença, essa fé diariamente. Orai Mas e eu vigiai. sinto que Deus mostra Orai isso e quando vigiai. todos os dias anoitece e todos os dias amanhece. Amanhece. Ele nos mostra algo diário, Sim. né? O universo nos mostra isso. Sim. O banho diário, a alimentação diária, né? Então, por que não essa conexão com a fé diariamente? Os Verdade. pensamentos, né? A escolha diária de estarmos. E muitas vezes, meninas, nós precisamos entrar no nosso silêncio para ter isso. Silenciar. Tem pessoas que não conseguem ficar em silêncio. Eu tenho horas que eu preciso, quieto, eu não quero ouvir nada. Quietinho lá comigo, com o meu nada. Me faz bem. Sim, esse vazio que é tão O completo. vazio, o vazio também é preenchedor. E Sim, é. a Jane foi nossa aluna de meditação por Foi. muito tempo, Eu né? Do nosso adorava. grupo. Adorei as meditações, tanto que eu aprendi. Muitas vezes eu faço sozinha. E um dia recebi uma Faço. ligação tua, Jane, dizendo, Fernanda, quero dar um presente no Para as meu minhas aniversário amigas. para as minhas amigas. Você vem guiar uma meditação aqui em Ela casa? foi no pátio, no jardim da minha casa, ela guiou uma meditação. Eu acho que foi um presente tão bonito que eu dei para as Eu minhas disse, Jane, amigas, tu tá de né? aniversário e vai dar um presente para as tuas amigas? É. Isso explica nos números, né? É. Muito. Eu E dei os um grupos, presente né? pras minhas amigas. O dia do aniversário, estar em grupo, estar em família. Sim, foi uma coisa muito boa. Foi lindo. São Estamos coisas entrando boas. na finalização. Na finaleira. Então, mais uma vez, agradecendo nossos apoiadores. Casa dos Condomínios, a Eleven Presentes, a Sândia Gabriela Micropigmentação, o Posto Pôr do Sol, que lá em Vera Perla América, o Gabi do Colchão, a Margusca, o Sana Sintético, a transportadora Vexpress, Essência da Pele, Loja de Ração e Produtos Pet, que era a Dia. E para finalizar, Jane, desafio. Aham. Vamos lá. Como definir a experiência humana, Jane? Bom, a experiência humana, Jane, eu acredito que vai ser única. Minha experiência única. E é uma experiência de qualificação espiritual minha. Eu tenho certeza. As coisas vão se direcionando para aquilo que eu tenho que contribuir, minha missão. Tudo tem um propósito. Eu não posso escapar desse propósito. Porque senão eu acho que eu vou ter que depois, num outro momento, fazer de novo até aprender. Vocês nunca viram quando a gente não aprende alguma coisa, se não aprende por bem, vai batendo a cabeça, mas retorna. Tenho que aprender o que agora? Então eu estou bem atenta às aprendizagens que eu tenho que fazer para que essa minha experiência humana, né, um espírito com a experiência humana, atinja, cumpra a sua missão. E eu peço, rezo a Deus, eu vou lá para a capela que eu tenho na minha casa e eu digo, meu Deus, hoje eu sou a expressão do teu saber, o teu olhar e as tuas ações que se revelem em mim. E assim me entrego, porque eu digo, bom, se eu não fiz o que tinha que fazer, a culpa é tua. Manda aí, porque eu tô Manda, executando. porque eu tô aqui. Me inspira. Sim, tu deixa o Me canal diga. aberto para força Deixa maior. o canal aberto. É isso aí. Deixa o canal aberto. Então a experiência humana é essa. Essa, que lindo, Que lindo, sim. E Jane. quando a Jane fala sobre isso, que a gente possa sempre lembrar, né? Nós temos um dia para nascer e outro para morrer. Ai, E o intervalo entre esses 2 dias, é a gente nossa vive a experiência.
Meninas, E conclusões? que a gente possa, né, meninas, viver a experiência na sua essência dentro do possível. Do que é possível Do que é hoje. possível Das hoje. limitações humanas, né, gente? Isto. Porque é isso que Sabendo- nos faz humano. É, isso que nos faz humanos. Verdade. Considerações Show de bola. finais, meninas? Sim. Galera, o caminho se faz caminhando. Errando, acertando, né, Jane? Verdade. E a experiência da Jane fala muito disso, porque a gente vê muito uma pessoa de sucesso, mas também com as suas sombras, né, Jane? Com sombras. A gente e pode na busca dizer de que elas não constante. fiquem lá. Até porque sem luz não Não tem Então, sombra. Não tem sombra. E sem né? sombra, Não tem existe luz. Pra finalizar, Kelly, hoje é contigo, né? Tem dica de lua. Ah, então, A Jane disse gente. adoro. Eu adoro. Então, a gente entrou hoje em lua minguante, né, meninas? O que acontece? Eu queria chamar a atenção porque no início da semana nós iniciamos com a lua em Áries. Então, as emoções, daqui a pouco, eu peço para vocês perceberem uma irritabilidade maior, né? Sentir no corpo se algo precisa ser desprendido disso. Porque essa irritabilidade faz com que, às vezes, a gente coloque os pés pelas mãos. Então, entender esses conflitos que a gente sabe que são conflitos mais internos, né? Porque quando a gente entra em conflito com o outro também está nos mostrando algo. Então, como hoje a gente entra em lua minguante, que é justamente introspectar, né? Se perceber onde que daqui a pouco eu posso melhorar, onde eu posso soltar essa energia que começou uma semana mais densa. Então, se perceber para a próxima semana entrar com mais leveza e a lua minguante pede para a gente pensar, para a gente entrar no silêncio com nós mesmos, né? Uma meditação. Então, se percebam, essa é a dica do dia. Olha só, né? Mas isso serve pra lua minguante, mas No decorrer da semana, da né? É semana. uma energia que vai estar nos acompanhando, tá? Não é porque hoje é lua minguante, não. Nós temos alguns dias aí de lua minguante. sabe, Jane, Ótimo. quando a Kelly fala sobre os astros, posicionamento dos céus, me remete a um trecho do Pai Nosso, que fala assim na Terra, como no céu. A interferência dos fótons do céu interferem diretamente Direto nas na nossas Terra. células É aqui. verdade. É. E nós somos influenciados o tempo inteiro, né? E quando a Kelly fala de lua minguante, a gente também pode olhar para esse movimento de sim, se olhar, se observar aquilo que está desconfortável dentro de nós, no silêncio que a Jenny falou antes, mas a gente também pode olhar no manifesto para fora, porque para muitas pessoas é difícil o silenciar, é desafiador, né? Então daqui a pouco talvez tenha uma gaveta, um armário, algo que também estejam alguns objetos dispostos que também nos incomodam. E que talvez seja numa lua minguante o momento de olhar para Que isso. nos Olhar pra representa, Que nos né? representa. A nossa casa, o nosso guarda-roupa. Então a meditação isso ela pode ser também. ativa também, né? Tá certo. Excelente. Então, vamos finalizando o nosso primeiro episódio do podcast, pensando que, né, qual seria a maior vivência espiritual se não em matéria, né? Verdade. Somos seres de luz em uma experiência humana. Um beijo no coração de todos, Jane. Muito obrigada por fazer parte do nosso primeiro podcast. Nem imagina a estrutura que ela nos trouxe, né? Nossa, Querida, experiência eu linda. que fico feliz de ter estado aqui e que muitas outras experiências cheguem até nós através dos podcasts que vocês vão Linda. fazer, né? Obrigada Jane. pela Obrigada. Eu que confiança. agradeço. Uma honra. Obrigada. Um abraço a todos que fizeram parte disso, a Conecta Mais, pelo convite, pelo desafio. Um beijo a todos e até semana que vem. Tchau. Tchau.